poder estar aqui junto com os irmãos, participando desta festividade, nesta cerimônia que marca 31 anos, aleluia, de comemoração, de nascimento, aleluia, louvado seja o Senhor, de um trabalho que restaura a vida. Amém. E o tema é restituindo, né? Restaurando, construindo, louvado seja o nome do Senhor. O tema muito sugestivo para a festa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero aqui, nesta noite, convidar os irmãos para estarmos lendo a palavra do Senhor em Romanos. Capítulo 11. Está aqui neste lugar, irmãos, força-me a dizer, aleluia, do meu tempo de infância. Eu falei aqui da última vez que eu tive aqui, né? Mas a nossa irmã Léa não estava. Louvado seja Deus. Eu fui uma criança muito abençoada por Deus, ainda no campo do pastor Benedito, e quem coordenava os trabalhos de crianças era a nossa irmã Léia e a nossa irmã Berenice. Não é isso? É verdade. Aleluia. E minha mãezinha. Louvado seja Deus. Então, lá no começo da minha vida, da minha história, eu tive 3 mães nos ensinando a palavra do Senhor. E como isso faz parte da minha vida até hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, porque a palavra do Senhor fala, ensina o caminho, a criança no caminho que deve andar. Aleluia. Mesmo que ele venha se desviar ou envelhecer, ele jamais vai voltar, irmão. Vai voltar à origem. Porque, aleluia, a água, a fonte é boa, alimento é bom. Então, aquele que experimentou, aleluia, pode até experimentar o mundo, mas se comparar, você quer? Está doido, estou de volta, estou voltando, correndo, aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Para quem está hoje afastado, não sei, de repente alcança nossa propriedade de som. Aliás, está de parabéns, pastor Zé. Som muito bonito, a igreja muito bonita. Louvado seja o nome do Senhor. É sinal que o irmão também é o Neemias, que continua construindo, reformando. Tem muita gente dizendo, para que isso? Né? Para que isso? Mas para o Senhor é o melhor, irmãos. Aquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos tem que ser feito o melhor das suas forças. Então vamos lá, irmãos, aos Romanos capítulo 11, versículo 36, diz assim, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Podeis assentar? Essa água aqui é minha, irmão? Que maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Porque dele, por ele e para ele são todas as... Quando Deus, no tempo passado, no estado eterno passado, aleluia,
veio trazer-nos tudo que nós vemos hoje diante dos nossos olhos, porque antes só havia treva, antes só havia escuridão, antes só havia, aleluia, expansão, não existia nada. Mas lá, naquele tempo passado, Deus estava, aleluia, poderosamente, soberanamente. Louvado seja o nome do Senhor. Lá Deus existia. Alguém vai perguntar, da onde Deus veio? Quem fez Deus? Aleluia. Não sabemos, por isso que Ele é Deus. Ele é soberano, Ele é criador, Ele que formou tudo, o poder está na mão dEle, a glória é dEle, tudo é dEle, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus então, aleluia, planejou com o arquiteto mudar essa história. Então ele cria, como está escrito em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aleluia. Quem criou, irmãos? Deus. Deus criou os céus. Quando ele cria os céus com os seus anjos, arcanjos, serafins e querubins. E nesta noite os anjos do Senhor estão aqui, porque diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra de todo mal. Se você crê, você está vivendo isso, você está experimentando isso todo dia, sente os anjos do Senhor acampando e nos guardando e nos livrando de todo mal. Quem fez isso? Deus. Então quando Deus cria tudo isso, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, tudo era perfeito, porque tudo que Deus faz é perfeito, tudo que Deus faz é perfeito, não falta nada, mas tudo que Deus fez para a sua glória. E ali existia, louvado seja o nome do Senhor, um anjo que era responsável para prestar adoração a Deus, a glória a Deus, porque Deus é um ser, aleluia, soberano, e uma coisa que Ele não abre mão, Ele não dá sua glória para ninguém, Ele é carente de glória. Deus está no Altíssimo, no trono sentado, e Ele tem sede de ser adorado. Se você vier aqui nesta noite prestar culto a Ele, aleluia, maravilha, mas tem muitos que vêm à casa do Senhor porque quer receber bens, quer receber isso, quer receber aquilo. Não, o propósito nosso é vir adorar a Deus. E quando adoramos ao Senhor, enquanto prestamos culto a Ele, Ele trabalha em nosso favor e vai trabalhando e vai concedendo tudo aquilo que nós precisamos. Louvado seja o nome do Senhor. Um dos anjos, aleluia, ele se revolta contra Deus. Ele quer ser igual a Deus. Então ele intentou em seu coração em fazer um trono acima de Deus. E quando ele faz isso, aleluia, Deus não abre mão. Destrona ele. Tira tudo aquilo que era para ele. Todos os seus privilégios. Tudo aquilo que lhe pertencia, Deus tira da mão dele. Então Deus volta a ficar sem o agente que o adora, que lhe presta culto. Aleluia. Que diz, que coisa linda que Deus fez. Aleluia. Quantas vezes quando você olha para o céu à noite, vê o céu estrelado, em tempo bom, aleluia, é sempre bom você levantar os olhos, aleluia, e dizer que noite linda, não, dizer, Senhor, quão grande é o Senhor, que perfeição está nas tuas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Não perca tempo de glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Então no versículo 2 de Gênesis, a terra é sem forma e vazia. A terra está deformada, a terra está destruída. Aquilo que Deus fez, agora está destruído. Por causa de quê? Por causa do pecado, por causa do erro, por causa de alguém que quis ser igual a Deus. Aleluia. E Deus mais uma vez
ele desce e começa a reformar a terra. Nós estamos falando sobre restituição, nós estamos falando sobre construir. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus vai, aleluia, agora, de novo, novamente, reformando a terra. Aleluia. E ele, a primeira coisa que ele faz, ele haja luz, porque havia treva. Uma coisa que é tão importante e interessante sabermos, irmão, que essa luz que Deus falou, haja luz, até alguns cientistas, há pouco tempo, estavam enganados, pensando e discutindo entre si, dizendo, como que pode? Que luz é essa se Deus não tinha feito o sol ainda? Então muitos achavam que o dia era por motivo e a razão da existência do sol. Não! Antes de existir o sol, Deus já falou, haja luz. Louvado seja o nome do Senhor. Então, independente de ter sol, de ter, de não ter, aleluia, sempre haverá luz. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, vejamos, irmãos, que Deus cria, projeta na sua mente. Ele vou criar o homem para me adorar, para prestar culto, para se curvar diante de mim. E eu vou abençoar ele, e vou dar vida, e vida com abundância. A vida eterna que nós estamos buscando hoje, nós já teríamos lá no Jardim do Éden. Mas o homem, ele, como Lúcifer, ele errou com Deus, e mais uma vez, foram expulsos do Jardim do Éden. Aquilo que estava tão bonito, criado por Deus, agora está destruído de novo. Mas o projeto de Deus é que ele receba a sua glória. E mais uma vez, pensamos assim, que o plano dele foi frustrado. Aleluia! Mas Deus nunca erra. Deus nunca perde. Louvado seja o nome do Senhor. Um homem agora está destituído da glória de Deus. Está solto na terra, vivendo sem a presença de Deus. Como foi dias horríveis para Adão, viver aqueles dias sem a presença de Deus. Porque no Jardim do Éden, o Senhor, todos os dias, ao entardecer, ao cair do sol, o Senhor ia lá falar com Adão. O Senhor ia lá conversar com Adão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Adão, ele errou com Deus. Então vejamos que no primeiro plano de Deus, Deus é frustrado. Chamamos de dispensação da inocência. Agora vem a dispensação da consciência. O homem está sobre a terra, e diz a palavra do Senhor, que o homem agora volta a pecar contra Deus, volta-se contra Deus, tudo que faz, aborrece a Deus, entristece o coração de Deus, aleluia. Mas Deus, mais uma vez, ele projeta, aleluia, uma solução, e ele acha quem? Noé. Acha Noé e sua família, e ele fala para Noé, Noé, forma uma arca, faz uma arca, porque eu me arrependo de ter feito o homem. E Deus colocou Noé dentro daquela arca, e mais uma vez, ele quer iniciar com uma família. Deus está procurando o verdadeiro adorador, que adora o Pai em espírito e em verdade. Aleluia. Eu não sei como que nós hoje devemos nos classificar. Se nós estamos adorando ao Senhor mesmo, ou se começamos e no meio do caminho desviamos o projeto de Deus. Como é que está isso, irmão? Aleluia. Vejamos agora, Deus começa com Noé e com seus 3 filhos, Sem, Jafé e Cã, os 3 filhos de Noé,
inicie uma nova geração de adoradores, para prestar adoração a Deus. Mas diz a palavra do Senhor, aleluia, que eles criaram uma torre chamada Torre de Babel. Interessante, irmãos, que Deus falou para a descendência de Noé: crescei, multiplicai e enchei a terra. Crescei, multiplicai e enchei a terra. O que eles fazem? Eles fazem uma torre e une todo mundo, um perto do outro. Era a vontade de Deus, irmão? Não, a vontade de Deus era encher a terra, espalhar a terra, porque Deus queria que a terra fosse habitável, cheia de humanos, que adore a Ele, que glorifique a Ele. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Vocês já imaginaram Deus lá do céu, olhando a terra abaixo, adoração, aleluia. Lá nos Estados Unidos, tem um adorador. Deus não precisa de muito não, Deus só está procurando um. Lá nos Estados Unidos, Deus encontra um adorador. Lá na Europa, aleluia, escolhe um país de lá, irmãos, Espanha, França, Itália, Deus acha lá um adorador, aleluia. Ele vem para a América do Sul, encontra aqui no Brasil um adorador. Ele vai para a África, chega ali, ele encontra um adorador. Aleluia. Você é adorador? Você adora a Deus? Com a sua vida? Com tudo que você tem? Aleluia. Você é um crente, aleluia, grato a Deus? Ou é um crente murmurador? Um crente só vive falando: minha vida não está dando nada certo, minha vida, para que eu vim existir? Estamos igual a Jó: Senhor, risca da terra o dia que eu nasci, revoltado da vida, irmão. Não, Deus está procurando um adorador. Agora Ele lá de cima está olhando a terra, e Ele está falando assim: com aquele eu posso contar, com aquele lá eu posso contar, e aquele ali eu posso contar. Mas sabe o que está acontecendo hoje, irmão? Tem muitos que estão se escondendo. Sabe por que se esconde? Porque tem medo, é medroso. Deus não tem negócio com medroso, Deus só tem com corajoso. Se você tem coragem, se você bota, aleluia, vamos dizer assim, a sua cara tapa por Deus, Deus lá de cima, Ele vai começar a comprar suas brigas, todos os seus projetos e sonhos que você tem, Deus começa a realizar e te dá, aleluia, porque você é aquele crente corajoso. Louvado seja o nome do Senhor. Vejamos, irmãos, que agora, Deus, Ele escolhe entre aqueles filhos, um homem chamado Abraão. Deus chama Abraão, ele sai de Ur dos caldeus e vai para Padã Arã, e ali o pai de Abraão morre, e o Senhor fala para Abraão, na época, Abraão ainda, sai do meio da sua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Aleluia. Irmãos, tem que ter muita comunhão com Deus que você serve, para que você possa ouvir e obedecer o chamado de Deus. Abraão, ele sai, aleluia, e diz que tudo que Abraão toca a mão é abençoado. Ele começa a ficar rico, ele começa a ficar um homem próspero na terra. Mas Abraão, ele nunca esqueceu de levantar um altar. Aonde ele chegava, a primeira coisa que ele fazia, antes de tirar as coisas da mala, antes de fazer as barracas, aleluia, a primeira coisa que Abraão fazia: vem cá, meus filhos, chega para cá, aleluia. Pegavam a pedra, arrumavam a pedra e sacrificava um cordeiro ao Senhor. O cuidado que eu e você temos que ter, irmãos, naquilo que nós fazemos, temos que ter muito cuidado para não errarmos com Deus, achando que está fazendo certo, está fazendo errado. Olha só, aprendemos com Abraão agora, que antes de qualquer coisa devemos sacrificar a Deus,
se achegar a Deus e perguntar a Ele: Senhor, o que eu devo fazer? É isso, Senhor, que eu devo fazer? É aqui que eu tenho que ficar, Senhor? Aleluia! E com isso, Deus foi prosperando Abraão. Aleluia! Coisa linda! E de Abraão veio um homem chamado Jacó. Não é descendente dele? Veio Jacó. De Jacó veio os 12. E Deus agora escolhe Jacó, muda o nome dele para Israel. Aleluia! Aquele que luta com Deus e com os homens e vence. Sabe o que é isso, irmão? Aleluia! Quem tem lutado aí, irmão? Quem vive debaixo de luta aí? Quem vive debaixo de luta aí? A vida tem sido fácil para você? É tudo mamão com açúcar? Não. É só você chegar no pé assim, tirar, igual Adão fazia? Adão chegava assim, na árvore, tirava aquele fruto madurinho e podia escolher a fruta que ele queria, porque naquela época não tinha estação não. Hein, Júpiter? Não tinha estação não, filho. Às vezes eu fico me perguntando quando eu vou no mercado, está fora de época de manga, e lá no mercado tem a manga. Está fora de época, aleluia, de outra fruta qualquer. Você fala: meu Deus do céu, como é que essa fruta veio parar aqui? Não está em época disso? Aleluia. Porque eles têm um jeito de armazenar lá, né? É outro jeito. Aleluia, que no pé não tem. Mas Adão não. Em qualquer época do ano, Adão chegava e podia degustar de qualquer fruta que ele quisesse. Porque não tinha estações naquela época. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, irmãos, vejamos que, aleluia, vivemos uma época de luta, travada, luta. Ninguém tem vida fácil. Ninguém tem vida fácil. Vivemos numa guerra. Alguém fala assim: quero paz. Mas, na verdade, todos nós vivemos em guerra, em conflito. Porque desde aquele dia que o Senhor falou para a serpente: da semente da mulher nascerá um que pisará a sua cabeça. E da semente da serpente nascerá um que vai ferir o seu calcanhar. É uma guerra. É guerra. Dois reinos já na guerra, já desde aquela época. Então vivemos hoje em guerra. Hoje vivemos em dois mundos. Um mundo que está voltado para Deus e um mundo voltado para, aleluia, apostasia do anticristo. Infelizmente, se nós analisarmos friamente os países que tem no mundo, no nosso planeta, a gente vai ver os países que servem a Satanás e os países que são favores a Deus. Se você vê Estados Unidos em guerra, aleluia, na época da Segunda Guerra, que ele viu que não tinha como evitar, tinha que ir para a Segunda Guerra, aleluia, o presidente dos Estados Unidos falou assim: não tem jeito, está declarada a guerra. E uma coisa que eu sempre observei e ficava assim, que interessante, ele falava assim: que Deus nos ajude. E quando ele fala que Deus nos ajude, a vitória era dele. Aleluia! Muitos falam: ele é o primeiro. Aleluia, é o poder ibérico mais poderoso da terra. Não, o poder deles, a confiança deles está em Deus. Quando você confia em Deus, quando você deposita as suas lutas, suas guerras, quando você confia nele, fala: Senhor, eu não tenho condições. Senhor, olha as minhas condições. Aleluia, luta por mim essa guerra. Convida Jesus para guerrear a seu favor. Fala: Senhor, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê força, que o Senhor não nos abandone, que o Senhor não se afaste de mim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você vai ver que você vai começar a ter uma vida de vitória, porque a sua confiança não está nas suas, aleluia, possibilidade humana, na sua inteligência humana. A sua confiança está naquele que criou os céus e criou a terra. Aleluia! E ele está procurando agora uma geração de adoradores. Até agora ele não conseguiu.
Até agora ele não conseguiu. Então ele escolhe uma nação. Aleluia, essa nação veio das 12 tribos de Jacó, chamado Israel. Vejamos, irmãos, que agora Israel é posto sobre leis de Deus. Você quer ser abençoado? Existe o monte de Gerizim. Se você não quer ser abençoado, existe o monte Ebal. Se você obedece, você está indo para debaixo da bênção do Senhor. Monte Gerizim. Se você não quer obedecer a Deus, não quer nada com Deus, automaticamente está vivendo uma vida debaixo de maldição. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Jesus. O que vos escolheis hoje? A bênção ou a maldição? Então, irmãos, dentro desse cenário, vem, aleluia, uma coisa interessante. Deus estabelece para Israel um ano sabático. São sete anos que Deus deu para o povo de Israel trabalhar. Ele falou, olha, vocês trabalham 6 anos. No 7º ano, vocês não mexam na terra. Não plantam, não colhem. Deixa a terra quieta lá. Se ficou alguma coisa para trás, deixa quieta. É um ano do descanso. E Israel ficou 490 anos sem observar, sem guardar o ano sabático. Isso deu 70 anos. E através de 70 anos, Deus agora leva o povo de Israel para onde? Para a Babilônia. Louvado seja o nome do Senhor. E eles ficam ali 70 anos. Aqueles que chegaram ali, irmãos, achavam que eles iam passar só um tempo ali. 1 dia, 2 dias, 1 mês. Eles ficaram desanimados, chegaram ali, não queriam trabalhar, chegaram ali, eles não quiseram, aleluia, se enturmar com aquele povo. E Deus levanta o profeta e fala, ei, não vai ser nem 1 dia, nem 2 dias, senão 70 anos. E o povo de Israel foi cativo e a sua terra foi destruída. Agora, quando chega, aleluia, essa história que estamos estudando nesta igreja, sobre Neemias. Neemias está numa cidade de Suzã. E ele é copeiro do rei. Ele tem todas as regalias. Ele, aleluia, é de confiança do rei. E não só do rei, mas como da família. Se nós olharmos no capítulo 2, nós vamos ver ali que a rainha, quando Neemias vai falar com o rei, a rainha estava junto. Se ele não tivesse, aleluia, intimidade com a família, o rei fala assim, minha esposa, aleluia. Mas falou assim, não, pode ficar aqui que você, com a gente não tem segredo. Aleluia. Era íntimo da família do rei. E agora, louvado seja o nome do Senhor, Neemias está em uma situação muito difícil. Por quê? Porque quando chega, aleluia, Anani, junto com alguns de Jerusalém, e ele pergunta, o que se dá de Jerusalém? Jerusalém está destruída, seus muros estão quebrados, não tem nada, as cidades não existem, e tem uma pobreza terrível ali. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o chamado de Neemias, irmãos. Neemias, ele não tinha sangue real. Neemias não era, aleluia, das descendências de Levi. Aliás, Neemias era da tribo de Judá. Louvado seja o nome do Senhor. Neemias era, na verdade, dentro de Jerusalém, um zero esquerdo. Neemias, para eles, não tinha futuro nenhum, projeção nenhuma, chamado nenhum. Mas Deus, quando ele ouve aquela notícia, aleluia, entra dentro dele a compaixão, entra dentro dele, aleluia, o quebrantamento. Ele sente a necessidade que se encontra a sua cidade. E naquilo ali, irmãos, nasce dentro dele um desejo ardente de mudar aquela história.
E diz a palavra do Senhor que a partir daquele momento, Neemias anda triste, anda abatido, procurando um meio de como socorrer Israel. Aleluia! Como socorrer Jerusalém. E agora, irmãos, Neemias começa a orar e jejuar. Ele começa a orar e a jejuar. Ele não foi diante do rei assim de qualquer jeito, irmãos. A oração, o jejum, ele muda a nossa vida, ele muda a situação, ele joga por terra os gigantes que apresentam a nossa vida através da oração e do jejum. E depois de tanto ele orar e jejuar, ele foi chamado diante do rei, porque o rei não tinha só um copeiro, aleluia, mas chegou o chamado da sua turma, e quando chamam Neemias ali, aleluia, Neemias está triste, e o rei já conhecia a Neemias, porque toda vez que Neemias chegava, Neemias estava alegre, está com o semblante alegre, e agora Neemias está triste. Ele fala: o que aconteceu com você, meu filho? Por que está triste? Como estarei alegre se a minha cidade está destruída? O que você quer agora? Ele falou: olha, eu queria que o Senhor me ajudasse a reformar o muro, a fazer a cidade, fazer uma casa para mim também quando estiver ali. Aleluia. E o rei falou assim: quanto tempo, meu filho, você quer ficar lá? Ele falou: olha, rei, eu quero ficar ali o tempo que dá para mim reconstruir aquilo ali. Só tem o seguinte, irmãos, aleluia, quando nós falamos que Deus, aleluia, como o rei, naquela época é comparado como Deus, aleluia, ele fala com Neemias: Neemias, quanto tempo você vai nessa missão? Sabe qual é o tempo do retorno, irmãos? É quando o rei fala: ei, volta que eu preciso de você. Aqui estão fechando a mensagem. Você e eu nascemos nessa terra e temos uma missão de Deus. Não viemos aqui, irmãos, para casarmos, ter os filhos bonitinhos, ter a casa bonita, carro novo, roupa bonita. Não, o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor chamou eu e você para ser mensageiro das boas novas, mensageiro que transforma, mensageiro que cura através da sua palavra, mensageiro que é diferencial nessa terra. Você é o sal da terra e luz do mundo. E quando Deus nos fez nascer nessa terra, interessante, porque quando o nosso pai, aleluia, ele entra em contato com a nossa mãe, são quantas células, vamos dizer assim? Viemos no meio de quantas células? Bilhões e bilhões de células. Nasceu você, e o restante morreu. Por quê? Por quê? Por quê que nasceu você? Foi por acaso? Deus não chamou você só para tocar o instrumento? Deus não chamou, aleluia, o irmão lá só para ser porteiro? Deus chamou eu e você para sermos ganhadores de alma. Aleluia. Ganhadores de alma. O mundo está em perdição. E esse tempo, ninguém sabe, irmãos. Esse tempo que Deus nos deu, ninguém sabe. Porque é quando o rei nos chamar. Quando o rei nos chamar, acabou o tempo. Aleluia. Quanta gente que fala assim: irmão, vamos evangelizar. Hoje não. Deixa daqui 1 ano, 2 anos. Aleluia. Agora eu não estou com tempo. Aleluia. E o Senhor está falando que é hoje. Porque amanhã ou daqui a pouco o rei pode nos chamar. E o que tem feito, para quem será? O que nós temos feito, para quem será? Nos apresentaremos diante do rei com a mão vazia, irmãos? Não. Aleluia. Deixa Deus te usar. Ele te chamou, Ele tem te capacitado
e você não vai ser envergonhado, porque o Deus que te chamou é o Deus Todo-Poderoso, aleluia, para te fazer vitorioso. Então, enquanto há tempo, hoje, antes que acabe o tempo, faça a obra do Senhor, faça a obra do Senhor, faça a obra do Senhor, aleluia. Por quê, irmão? Porque o trabalho vai findar, o tempo vai findar, isso aqui vai findar, aleluia, tudo isso vai findar. E quando Neemias acaba de fazer a cidade, fazer um muro, aleluia, alguém perguntava, quem vai entrar na cidade? Quem vai ser os moradores da cidade? Aleluia, Neemias pega um livro e começa a ler, e vai lendo, lendo. Só entrou na cidade quem estava escrito no livro. Jesus está para vir buscar a sua igreja. O tempo do trabalho vai findar aqui, irmãos. O tempo de louvar vai findar aqui. O tempo de pregar vai findar. O tempo de pastorear uma igreja vai findar. Mas naquele dia, a cidade pronta, o Senhor vai puxar o livro. E quem estiver escrito no livro, entrará e ceará com Ele, aleluia, na eternidade. Então busque ao Senhor nesse tempo que Ele tem te dado, para que você possa morar na terra santa. Que Deus abençoe, aleluia, as nossas vidas, que Deus continue nos ajudando, e como diz o presidente dos Estados Unidos, que Deus nos ajude, que Deus nos ajude, amém? Porque quem é forte aqui, irmão? Jesus. Quem é forte aqui? Jesus. Ele é forte e Ele nos fortalece. Cristo em nós, esperança da glória. Que Deus abençoe.